Você já viu o jogo da velha? Provavelmente esse é um dos jogos mais conhecidos que existem no mundo e seguramente em algum momento da vida você já jogou o jogo da velha. Vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta para educação com entretenimento? Vamos nessa! Fala aí galera, tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui toda semana para falar sobre educação com entretenimento no canal do Game Ação. Então vamos falar sobre o jogo da velha. Pois é, aqui a ideia é te dar algumas dicas sobre como esse joguinho simples, básico, eu diria até ridículo de tão simples, ele pode ser utilizado fortemente na educação com entretenimento. O jogo da velha, quando você joga ele muitas vezes, dá muita velha, né? O que é dar velha? É ninguém ganhar. Ganha quem faz a primeira diagonal, ou vertical, ou horizontal. Então quem já conhece o jogo já viu que ele é difícil de alguém conseguir ganhar quando dois jogadores conhecem um pouco o jogo. Vamos falar um pouquinho agora dessa ferramenta, como é que ela pode ser utilizada de uma forma mais criativa em educação com entretenimento. A primeira coisa e a primeira dica é você mudar a forma de enxergar ou de entender o jogo. Ajustar um pouquinho a regra. Que tal você pensar o jogo neste formato? Pois é, em vez de você ter 9 posições, você passa a ter 16 posições. Com 16 posições, o jogo já muda um pouquinho de cara. E você tem uma dificuldade um pouquinho também maior de você chegar na velha, onde nenhum dos dois ganha. Com o modelo de 16 posições, eu vou dar algumas dicas para você de como você pode fazer. A primeira delas, imagina que ganha quem faz o maior número de pontos fazendo linha de 3. Pois é, a mesma linha de 3 que você tinha antes, você pode fazer no de 4, só que agora o jogo ele não para. Por exemplo, imagina que um joga, o outro joga, um joga, o outro joga. Então eu vou fazer a primeira linha. Isso aqui é um exemplo. Você tem 3x aqui, você fez um ponto. E o jogo continua. Bolinha vem aqui e faz uma outra linha. Ou seja, a partir de agora eu tenho 1 a 1. E o jogo continua. Então você vai jogando, quem faz mais pontos ganha. Agora, no contexto de treinamento, você divide o grupo em 2, pode ser em 3, pode ser em 4, mas vamos falar em 2 grupos, grupo amarelo e grupo vermelho, ou grupo do X, grupo da bolinha, e aí cada hora é a hora de uma equipe vir e jogar. Agora, imagine que você coloca os componentes da equipe em local distante do jogo, o jogo desenhado no centro da sala, e um componente por vez ele vem, joga, volta e passa a informação para a equipe. E aí você solicita cada uma das equipes tenha o jogo desenhado num papel. A ideia é que toda vez que um jogador vier, ele jogue, ele olha a jogada do concorrente, venha e ele, na sua equipe, ele vai ter que dizer a jogada dele e a jogada do concorrente. Ao final, ganha, em tese, a equipe que fez mais pontos. Mas se você quiser, por exemplo, trabalhar comunicação, você pode fazer uma pequena mudança na dinâmica. Ganha a equipe que fizer mais pontos, porém, as anotações têm que estar correta. O que você faz? Ao final do jogo, você pede para que as equipes apresentem as suas anotações. Se alguém tiver errado, ou se a equipe vencedora tiver errado alguma anotação, ela perde e a segunda equipe, ela apresenta as anotações. Se elas estiverem corretas, a segunda equipe pode passar a ganhar. Ou seja, a ideia não é mais valorizar quem consegue fechar primeiro o jogo, mas sim quem consegue ter uma boa comunicação, ou menos ruídos na comunicação. Esse é um modelo de aplicação do jogo da velha. Um outro formato muito legal, e se você quiser dar uma dinâmica, isso funciona bem para atividades pós-almoço, você quer colocar uma energia no grupo antes do treinamento, tal, o que você pode fazer? Arruma o jogo da velha de novo, 4 por 4, numa sala, um tamanho grande. Imagina você colocar fita adesiva, imagina você colocar algum bambolê, qualquer outra coisa que visualmente fique legal. E aí você entrega cones para as equipes. E aí tem um formato que funciona muito bem. As equipes elas vão se posicionar numa distância de mais ou menos uns 10, 15, aí depende do espaço que você tem, 15 metros de distância para o tabuleiro. Eles vão formar uma fila indiana e vão fazer um trabalho de revezamento. Quando você der a largada, começa os dois primeiros componentes, tanto do vermelho quanto do azul, eles correm, colocam sua peça e voltam, e aí vai o segundo componente. Aí depois vai o terceiro, depois vai o quarto, e assim sucessivamente. Veja que não tem o primeiro, depois o segundo. É trabalho de revezamento mesmo. Quem for mais rápido, melhor. Funciona muito bem se você quiser trabalhar, por exemplo, confiança, trabalho sob pressão, equilíbrio emocional, tomada de decisão. Então são algumas competências que aparecem nessa atividade, nesse formato mais dinâmico. Ponto de atenção em relação a essa atividade. Se você vai fazer isso no ambiente empresarial, você precisa ter cuidado com esse movimento, essa correria,
porque pode ser que alguém corra o risco de torcer um tornozelo, de cair, e isso você não quer porque isso é acidente de trabalho. Então a dica que eu daria é você falar para as equipes que não pode correr, que só é permitido andar, no máximo andar rápido, mas não há correria, para você evitar algum tipo de acidente ao longo dessa atividade. Uma outra variância que eu uso muito nessa atividade é fazer com que a terceira, a sexta, a nona pessoa, ou seja, a cada 3 pessoas, quando ela entra sem o cone. Quando ela chega lá, ela tem que movimentar um cone dela. Aí a quarta joga, a quinta joga e a sexta vai e movimenta um cone dela. Essa variação é bem legal porque eles vão precisar, por exemplo, pensar quem vão ser essas pessoas que vão entrar sem cone, porque elas precisam ter um raciocínio lógico e um pensamento estratégico melhor, porque elas vão tomar uma decisão de movimento de cone que não prejudica a equipe dela. Uma terceira variação desta mesma atividade seria você colocar a terceira, a sexta e a nona pessoa entrando sem cone, mas para movimentar o cone da equipe adversária. Aí muda também bastante. Então essa dinâmica ela é muito legal, você pode fazer ela com esses 3 formatos num espaço de mais ou menos meia hora, o que faz com que essa reabertura da atividade, esse momento de quebra-gelo, seja bem dinâmico. Não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Vamos levar a educação com entretenimento para esse mundão afora. Valeu, um abraço, vamos...